Para terminar, esse personagem aqui, fazendo a retrospectiva dele, que é um dia dentro da zona, um dia fora da zona, um dia dentro da zona, um dia fora da zona. Esse leão aqui do Vitória, um pé dentro, um pé fora. Há uma semana era essa a cena da zona do Z4 do brasileiro. O leão estava de volta, né, com a cara inquieta, e ali atrás dele tinha a carcaça de um dos leões que já ficou ali na zona há Carcaça tanto não, tempo. ossada. Carcaça Ossada, ossada, ossada. Perfeito, Cássio, ossada. E agora, atualizando a imagem, tá só na janelinha, ó. Foi pro lado de fora. E esse, Deixou o o outro leão é Fortaleza. novinho, né? É leão de É o do chácara, Fortaleza pô. novinho, do Fortaleza novinho. Eu sempre O, le, peço o, no o, prompt do Fortaleza novinho. o outro leão é Esse- novinho ali, tá Não meio é acostumado com a perdido. zona, não. Eu sempre peço. O do Fortaleza eu escrevo sempre assim: o leão mais novo, com fisionomia inocente. Esse do E Vitória é leão de chácara, pô. Quando tem que entrar, tem que ter que entrar na zona, é pra tocar tapa, é pra tirar a turma da o confusão. do leão, o Agora, do Aí quando lá Vitória é fora, a ele fica por ossada, ali, a resolvendo os ossada, Cauê, a problemas. ossada tá sorrindo ali atrás, A viu? alçada tá ali atrás. Sentou a alçada, viu? A alçada Sorrindo. sentou. Tá, É sorrindo. Vem tá perceber que sorrindo. tem um esboço de sorriso ali na ossada. A alçada. A alçada do leão ali na zona tá dando sinais de vida, tá? Agora, o algoritmo pegou o escudo do Fluminense do Vitória, viu? Ele faz algumas mudanças. Ele Mas tá faz umas. totalmente Fluminense ali. Na verdade, acho que ele faz as coisas meio aleatórias, mistura um com o outro Mas e veja, tal. tá, chega a ter o FF, o Fluminense Football Club. Chega a ter É. ali dois Fs e um C. Você vendo de perto, grandão, como eu tô vendo, não tem nem. Mas enfim. Tem uns, claro que tem um C, pô. Você chega a estar Não, assim. C tem, pô. Não tem o segundo F. Só tem um F, um C e os dois traços Tem perdidos. enfim. Ele não faz exatamente o escudo dele. Ele toma cuidados aí. Ele vai fazendo algumas Rapaz, misturas. acompanhando, tava um domingo vendo. Inclusive, como o jogo do Flamengo com o Fortaleza se definiu muito rapidamente, aí eu foquei no Corinthians e Vitória. E o tempo todo na transmissão, com os gols iam saindo, aí falaram: se o Vitória segurar o empate, porque estava segurando o empate, e segurou até o fim, mas se o Vitória segurar o empate, estava 1x0, 2x0 ainda, 2x0 para o Flamengo, quando eu mudei de canal. Se o Flamengo fizer mais 2 gols, o Fortaleza, o Vitória sai da zona de rebaixamento, entra o Fortaleza. Aí daqui a pouco tem gol, aí mais um no Maracanã, do Flamengo, 3x0, então daqui a pouco sai o quarto, aí disse, a partir de agora é com Vitória. Se não perder, eu achei muito curioso, porque a transmissão, ela tinha que trazer esse ponto também, que assim, é mais do que, além do, tão importante quanto o ponto que o Vitória estava obtendo lá na Neoquímica Arena, era, assim, porque era improvável, tem que sair uma goleada, e a goleada saiu, e querendo ou não, o que a gente fala, a segunda-feira você respira. A segunda-feira você não tá com a rara. É só ver quem tá de cada lado da janelinha aí, ó. Mas esse leão da esquerda tem saudade. Gosta, né? Gosta, vai, volta. O outro tá ali sem entender se é para curtir, se é para ir embora. O outro não sabe exatamente o que fazer, não. E o sorriso ali da ossada tá. Meu amigo. Tá esperando. Coringou, voltar. né? A ossada coringou, né? Coringou. Como A Vida é uma Festa, né? Aquele filme da Pixar. Isso, Pronto, ali na Vida é uma Festa. Ali. A ossada, exatamente. A vida é uma festa, o mexicano, né? Do Dia dos Mortos, né? Pronto, olha, o Vitória empatou na Neoquímica Arena, sofrendo um bocado. Assim, as bolas na trave que o Corinthians colocou é daquela que quando termina o lance, você, quero esperar o replay. Como é que não foi gol? Tipo, naquela trave, triscando a trave assim. Sofreu um bocado, embora, para ser justo, no segundo tempo, já quando estava atacando, onde tinha a torcida do Vitória, lá no lado onde estava a torcida do Vitória, teve 2 oportunidades assim no contra-ataque também, assim, que a reta final do jogo foi... A catinga de crime subiu assim, meu irmão. Mas no fim das contas, eu acho que
apesar de ter até ter tido quase assim vislumbrado a vitória, o empate acabou sendo muito, porque tomou uma pressão enorme. Eu tô dizendo isso por quê? Eu acho que o Vitória não se defendeu muito bem no jogo, não, tá? Assim, eu acho que arrancou o empate foi excepcional para a campanha do Vitória, tanto é que o Leão tá sorrindo aí, o Leão do Vitória tá sorrindo aí, mas talvez ontem, Fred, o Vitória precisasse mais do ponto do que de bola. Total, Porque até como Ravel tinha falado, e a gente no pré-jogo, foi Ravel que falou isso, que a gente chamou a atenção que, não, acho que foi Vilar, eu, tu e Vilar com a Universidade de Quito na eliminação da Sul-Americana, que deixou Carpini ali, ó, poderia ser demitido em caso de derrota em São Paulo, tá? Assim, a relação de Carpini ao menos com o torcedor do Vitória, não sei se com a direção, mas realmente com o torcedor do Vitória, ela tinha ficado muito turbulenta e talvez tivesse jogado bem, mas tivesse perdido, talvez essa passagem poderia ter sido encerrada. Então, no fim das contas, ainda que, na minha opinião, o Vitória não tenha se definido bem, ele obviamente fez uma partida de muito esforço, porque mesmo de alguma forma, alguma coisa você tem que fazer para empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, obviamente, tem todo o mérito. Estou querendo dizer que não se defendeu tão bem quanto parece que se defendeu para ter sido 0-0. E esse ponto era importante para, inclusive, preservar a permanência de Carpini, que, no fim das contas, para o Vitória, eu acho que ainda é o melhor caminho para o Vitória se salvar. Talvez seja a permanência de Carpini. Óbvio que o momento não é bom. Mas assim, a permanência dele talvez continue sendo a melhor oportunidade que o Vitória tem para que isso aconteça. Gestor de futebol do Fortaleza, não demitia Vojvoda sob hipótese alguma. E eu, gestor de futebol do Vitória, não demitia Carpini sob hipótese alguma. E no esporte? Já que você tá dando o esporte é um a cada 3 dias, a cada 3 jogos. até que a paz reine, né? Até não, meu irmão. Até alguém aplicar um remédio que pelo menos até aparecer tranquilize Até aparecer Até aparecer e tem lastro. Eu falei aqui de 2 técnicos com absoluto lastro, tá? Isso. Cássio, não tem nem comparação, pô. A gente não, nenhuma. por isso quando Carpini foi a peça que salvou, a peça da engrenagem que para salvar o Vitória no passado. É óbvio que a queixa em relação ao trabalho dele esse ano deve existir, a cobrança está acentuada, ele estava por um triz de sair, pelo menos a temperatura, pelo menos a forma como o Vitor Vilar analisou, que estava muito próximo a isso, em caso de derrota, 1 ou 2 derrotas, ou talvez até essa derrota lá em São Paulo. Mas na hora que distensionar isso, e vai ter a parada do Mundial, que é essa parada do Mundial para quem tá lá embaixo, é aquela coisa. Pro Cruzeiro, o Cruzeiro deve estar achando uma merda. Tipo, meu irmão, encaixei meu time aqui. Tá. Quem tá mal tá rezando para parar, para soar o gong, e quem tá lá em cima, tipo, pô, meu irmão, na minha vez, tipo, o Cruzeiro tem que estar há 4 anos aqui mesmo para montar um time, para voltar, e de repente a galera... Porque o Cruzeiro desse ninguém sai de férias, a vontade do Cruzeiro, ninguém sai de férias. É do Cruzeiro, se eu quero jogar, porra. Tá vendo que o Cruzeiro não quer parar de jogar lá? Agora, o Flamengo vai pro Mundial, ou seja, vai jogar outra coisa, mas o Cruzeiro quer jogar o brasileiro. Mas para quem tá lá embaixo, é soar o gongo. E no caso pro Vitória, soar o gongo com o mesmo treinador, com esse treinador que tem o lastro, assim, E detalhe, ele agora tem lastro, o cara tá fora da zona de rebaixamento, pô. Assim, no fim das contas. O problema, Cássio, é que ainda tem uma rodada para ele, é Cruzeiro em casa, né? Mas aí é que tá. Mas aí, em algum momento, é o que a gente sempre fala, assim. Quando eu falo a gente em jogos desse tipo. Pô, o Cruzeiro tá emendando. Vai jogar completamente a Vera, de repente, detalhe, se o Cruzeiro vê se vai para a parada do Mundial, líder do campeonato. Exatamente. O Flamengo não vai jogar. O Cruzeiro vai jogar, na verdade, para tentar ser líder do Campeonato Brasileiro durante a parada do Mundial. Com um jogo se o Vitória perder, ele volta para a zona de rebaixamento porque jogam Fortaleza e Santos. Isso. Que seja qual for o resultado, ele sai. Aí, ou seja, o Vitória iria para a parada do Mundial na zona de rebaixamento, mas não pode condicionar. Não, de jeito nenhum. Se for um atropelo tipo 0-4 que teve recentemente, um 0-4. Mas corre risco, viu? Porque a gente viu que fez a mesma coisa que o Fortaleza. Um 0-4 e de repente o treinador lá do Vitória tá possuído também, não sei, a gente nunca sabe. Mas assim, sendo uma situação normal,
não dá para você cobrar. Ó, vamos ter Carpe muda tudo a partir da derrota para talvez um dos 2 melhores times do campeonato nesse momento. Esse jogo virou quase, embora seja no Barradão, ele tá flertando com um bônus. Assim, ó, meu irmão, joga e seja o que Deus quiser. Porque a diferença de bola, para mim, tá considerável, tá? Assim, muito grande, pô. Muito grande. A gente faz a pré-rodada, geralmente é na sexta-feira. É porque o mandante sempre... A chance do Cruzeiro tá ali próximo ao Vitória, mesmo sendo visitante, para mim, vai ser... Tô dizendo isso hoje. É razoável. Na hora. A gente vai fazer a pré-rodada na quarta da semana que vem, né? Porque os jogos são na quinta-feira. Porra, essa semana é o... Seleção. É seleção. Meu irmão, data FIFA, um negócio assim, quando chega assim... Mas beleza, eu quero ver Ancelotti. Mas assim, você esquece, tá tendo campo. Mas eu trago tua resposta, tá, Cássio? Bet Nacional aberta aqui. Já tá? Já tem hoje? Já. Cruzeiro, Série A eles colocam. Cruzeiro 2,42 fora de casa e Vitória 3,09. Cruzeiro favorito. Caramba. Mesmo fora Veja, de casa. eu fui muito conservador, então. Eu achava que eu disse que o Cruzeiro tá perto, né? Veja, o Cruzeiro, pelo menos a odd do momento, ele, na verdade, ele é bem favorito, tá? Assim, a diferença... Porra, me surpreendeu. Não achava que era para tanto também, não. 2,42, 3,09, tá? Com 3,09 jogando em casa, caramba. De todos os mandantes da rodada, é o único que não vai ser. Mas são favorito. 6 também, né? Assim, porque são 6. Red Bull, Vitória, Fortaleza, Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro. Porque, por se tivesse Sport Flamengo, certamente o Flamengo também teria. Não, pelo amor de Deus, Aí seria coisa de 8, 9, mesmo em casa. Tá? Gustavo pergunta se a gente vai ter live da estreia de Lancelotti. Vai, tá? Depois de Brasil e Equador, Equador e Brasil. Tu leu na greia ou tu leu assim mesmo? Como assim? Lancelotti, pô. É porque ele falou lance e... Meu irmão, bicho. Cássio, pelo amor de Deus. Eu vi o lance e completei o lote. Pelo amor de Deus. A estreia do Lancelotti, eu digo, porra. Lancelotti. Porque Gustavo só perguntou assim. Gustavo já é íntimo, né? Vai ter live da estreia de Lance? Eu já meti o Lancelotti. Eu vi o filme dos anos 90, exatamente. Lancelotti, eu gostava. Richard Gere, exatamente. Um dos Lancelotti na história. Tu lembra, Cássio? Tu é uma fodinha de memória, viu? E Sean Connery era o Rei Arthur. E a Guinevere era uma atriz, meu Deus. Porra. Era acho que o nome era Lancelotti, o primeiro cavaleiro. Era Lancelotti. O primeiro cavaleiro, não era não? Lancelotti, o primeiro cavaleiro. Deixa eu ver aqui. Da Bola Redonda. Mas tem, obviamente, tem o Excalibur. Tem o Excalibur, acho que de 80, 81, que aí... 1995, Lancelotti, o primeiro cavaleiro. Qual o nome da atriz, por favor? Aqui tá como Julia Ormond. Ela mesmo. Julia Ormond. Julia Ormond. É Guinevere. Mas assim, também inclusive deixo como sugestão, mas impressionante, como nunca vi nenhum streaming, assim, se tiver aí, vou até procurar depois. Nunca tá em nenhum catálogo. Excalibur de 81. Foi o primeiro filme que eu vi, assim, uma cena que me deixou estarrecido. Era Pirraia. Tem aquelas lutas na entrada do castelo, o cara com o machado dá na mão do cara aqui, aí tora a mão do cara. Meu irmão, eu lembro disso até hoje, ter ficado muito assustado. E voa o sangue do punho do cara, enfim. Everton Tenório perguntando se a gente vai falar. Fala, Minhoca. Eu ia falar que tá R$6,90 para alugar no Prime Video, se quiser assistir. Tem o Excalibur de 81? É esse aí? Aqui tá dizendo 95. Não, é Lancelotti, o primeiro cavaleiro. Esse é Lancelotti. Lancelotti, o primeiro cavaleiro. É o que o Fred falou. O que eu disse é um bem mais pesado. Eu lembro que eu gostei muito do Lancelotti, o primeiro cavaleiro, mas não lembro de nada do filme. Tá. Everton Tenório está perguntando se a gente vai falar do Experience hoje. A gente falou rapidinho na abertura. E, obviamente, Everton, peço até desculpa, a gente ia lançar mais times hoje, mas 2h40 da manhã, a gente já não tem condição física alguma. A gente vai só... Essa é a terceira live. Exatamente. A TV Gazeta não ficou nunca. Nunca. A terceira live do dia. E amanhã tem vídeo e tem live, tá?
Somente Série C e D, eu não sei nem pra onde vai. Vou ter que ver amanhã quem tá em que lugar. Meu irmão, do jeito que tá indo lá, é bom começar a se acostumar, viu? Aprender um Não, C e D pouquinho. não, pô. B eu estou por dentro. B eu assisto os jogos. Não, pô. Bem é nosso. B é nossa, pô. C e D, eu largo, eu já disse isso, eu largo. Larga, pô. Eu largo, eu já sempre falei isso, pô. Eu viro Bahia aqui, vi só nas lives do Bahia. Bahia, Fortaleza, Ceará. Tu não ia ter um aperreiozinho nenhum, tipo... Eu já disse. Eu tinha 20 anos quando eu falei isso, eu repito. Se cai pra Série C, eu só pego de volta na hora da decisão. Não vou sofrer No turno, esse turno. não. Pra ficar entre os 8, meu irmão. Vou pra nenhum jogo, não. Vou nem a Vai, pau. claro que vai, pô. Mas enfim, vamos falar de outra coisa? Bora Tem o voltar Vitória pra aí. Vitória. Até porque, no caso do Vitória, toda a relação com o Vitória, a relação atual da torcida, ela foi curiosamente refeita na Série C. Não sei. Quando o time flertou ali com a D, mas assim, se arruma na reta final, pega a vaga, sobe na B, e a B foi a mesma coisa e campeão. Caiode escreveu um negócio boa da porra aqui no chat. Peraí, Fred, é claro que vai. Recusar proposta que não chega é muito fácil. Um dia, viu? É verdade, é verdade. Vamos lá. O Vitória em 11 jogos, tá? Tem 10 pontos. Tá próximo ali das piores largadas da história do clube, tá? Que foram as largadas de 2024, 2017, né? E nesses 2 anos o Vitória não cai, mas a pior largada do Vitória é a largada de 2014, quando tinha apenas 8 pontos e aí acaba rebaixado com E tem 38. outras curiosidades sobre essas campanhas que a gente está vendo na tela. Em 2008, as 2 vezes que o Vitória ficou no G10, né? 2008 ficou em 10º lugar, tinha 20 pontos, ou seja, a melhor, junto com 2009, onde acabou não indo. E a de 2013, que o Vitória foi 5º lugar, que seria naturalmente vaga da Libertadores hoje em dia, mas ali só era G4. E o Vitória fez 18 pontos, assim, mas o que acontece que a gente fala aqui é o retorno do Vitória. O retorno do Vitória em 2013, o Vitória foi o segundo melhor time do retorno. Então, assim, de vez em quando a gente olha esse recorte da largada, mas assim, em 2013 o cara não tá vendo o Vitória em 2013 achando, não, pô, esse time aqui aí alguma hora vai pegar. Aí ele simplesmente funciona e funciona demais no retorno. 2016, eu acho que é o ano de Marinho, que Marinho também é o retorno, o Vitória que acaba fazendo um campeonato excepcional. Será que é esse 16? Eu estou enganado, mas eu acho que é 16. Eu acho que é 17, viu, Cássio? Eu acho que é 17. Acho que é mais 17, mal. deve ter começado mal e Mário ter tido justamente o papel importante para recuperar. No fim das contas, Fred, beirando 10 anos, não, que tem 16 ali, só uma foi melhor. O Vitória, infelizmente, o sarrafo da largada do Vitória tem sido muito baixo, a verdade é essa. É isso. A realidade é essa, e não mudou. A gente falou isso várias vezes antes de começar o campeonato, durante. A realidade é, o Vitória está fazendo o campeonato que se espera dele. Até 13, veja que até pelo 13, como era outro perfil de Vitória no Campeonato Brasileiro. Gustavo Doré está dizendo, Cássio, que Marinho foi 16 mesmo. 17 foi Trellis, Neilton e outros. Aquela turma toda. Aquela turma toda que é a turma de trás. Veio todo mundo. Isso aí veio todo mundo para cá. Não tem um gol somado. Meu amigo, veja, foi muita ação na justiça. Viu? Aqui a gente já mostrou, né? O Vitória tem a mesma pontuação do Fortaleza, e esse quadro a gente já mostrou quando estava no Fortaleza, só 1/3 dos times com 10 pontos caíram. Então, Trellis só funcionou no Vitória mesmo. Desculpa, Fred, falei. Só funcionou no Vitória. Esse quadro aqui mostra que historicamente não há motivos para desespero, né? Mas também não pode fingir que o campeonato não é esse e, sobretudo, inventar crise onde não existe crise. A gente mostrou um quadro no corte do esporte, para quem está vendo a live, mas para quem está vendo só esse corte do Vitória, que era a média do 15º para baixo. Isso. E, por exemplo, o Vitória tem essa campanha, mas
a campanha do Vitória não tá. A do 16 também estava com -2 ou tá com. Não, -2 era 14º, 15º. E o 16 era -1. -1, ou seja, isso é o -1, mas o -1 de quê? -1 da média entre 2006 e 2025. 20 anos. Em 20 anos, o normal é ter, a média pelo menos, é ter 11 pontos. O 16º colocado, ou seja, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, assim, o Vitória tem uma boa matemática a favor, mas, querendo ou não, a campanha ainda que seja um ponto, mas é abaixo da média. E a gente não está falando, repito, não é uma média de 3 anos, é uma média de 20 anos, é uma média considerável, ou seja, já tem um padrão do 16º lugar, e o Vitória está abaixo desse padrão. Trazendo aqui, né, o que Cássio pediu, só para visualizar, tá aí, Cássio, na tela, tá? Pronto, muito bem. Acho que vale bem a pena. Ótimo, falando. O 16º, 1 ponto abaixo da média, tá? E as 2 posições acima dele, 2 pontos abaixo da média. Ao menos isso, todos os concorrentes também estão abaixo da média. Tipo, na verdade, todo mundo está fora da zona de rebaixamento, assim, tá todo mundo muito a perigo também, né? Isso. Ou seja, o Vitória não é um time sozinho com o alvo na testa, né? E outro ponto importante, que a gente também citou na live do esporte, no recorte do esporte, e vale aqui, é esse momento muito ruim de todos os times de baixo, né? Onde quem venceu, e no máximo aí cada um só venceu um jogo, né? Vasco, Vitória, Fortaleza e Santos conseguiram vencer um jogo dos últimos 5, só venceram entre eles. O próximo jogo do Vitória é quem? Cruzeiro. É muito preocupante, tá? Então esse quadro aí é bem importante, tá? Porque ele mostra a média das equipes e mostra que, e detalhe que é muito importante, a gente acompanha e traz esse quadro, são 11 raio-x, esse quadro esteve nos 11, esse é clássico, não tem programa que a gente não mostra. Hoje a gente mostrou ele recortado, mas ele sempre vem. E, Minhoca, eu sempre perguntava para você, esse campeonato está seguindo a média histórica, esse campeonato está ali 1 ponto, seguindo a média histórica. Pela primeira vez, ficou claro que não está. Pela primeira vez, o Red Zone realmente deu uma afundada. E ficou. Cássio, veja só. Se a gente faz aquela conta básica que se fazia de padaria e projeta os 30% do Vitória para o final do campeonato, daria 34 pontos, pô. 34 pontos. Só que não é isso. A história não é assim. Sempre cresce. Evolui. Sempre. Tá? É só olhar o ano passado, quando o Cruzeiro caiu de rendimento, o Atlético, o Bahia, e o Corinthians cresceu, o Vitória cresceu e tal. Porque aí tá, né? O desespero faz com que o time... a média histórica é 11. 11 não é... 11 é 35 pontos no final e nunca foi 35. Isso. Então não precisa nem... Sempre aumenta. É muito fácil. Eu acho que o Fred fez esse recorte até o Inter, porque se colocasse o São Paulo, a vitória do São Paulo recente foi contra o Grêmio, tá logo acima, né? Mas eu acho que o São Paulo também, ele tá nesse contexto, muito embora tenha aí, mas ele tá apenas 2 pontos. Ele perdeu o Mirassol, perdeu de maneira... Foi até mínimo o placar contra o Bahia, porque era para ter perdido bem mais, né? Porque assim, foi muito superior o Bahia comparado ao São Paulo. E eu acho que também é outra equipe também que está nesse balaio aí, muito embora a gente sabe que Inter e São Paulo têm elencos mais qualificados. É outro mundo, tá? E o Caiode Marley que está aqui do lado, ele faz o recorte que está aí na tela, né? Mas vale a sublinhada que ele deu. Desses 7, só o Vitória não perdeu na rodada. Desses 7. O único ponto conquistado pelos 7 na 11ª rodada foi aquele... Do São Paulo para baixo, só o Vitória empatou. Exatamente, bombardeados aí por bola na trave, tá? Mas sobreviveu e quase comete um crime na reta final. Na reta final conseguiu igualar o jogo, tá? Tábua de salvação do Vitória atingiu 100%, viu? Parabéns ao Vitória, meta conquistada nos jogos do segundo degrau fora de casa. Nossa meta é somar 2 pontos e o Vitória, que já tinha empatado... A partir de agora é lucro. A partir de agora, se ganhar ali, a gente já tira pontos de outras metas, né? A partir de agora é lucro. E se o Vitória conseguir qualquer ponto fora de casa contra São Paulo ou Botafogo, né, restam apenas 2 jogos nesse quadrante, e a gente já distribui para outros setores, tá? E aí, ao contrário
do Fortaleza, e ao contrário do Sport, onde a gente mostrou um setor de muita preocupação, no Vitória eu não vejo ainda um setor de muita preocupação. É claro que as 2 derrotas fora de casa para Ceará e Juventude incomodam, mas ainda está dentro da conta, ainda está administrável. Eu não vejo problemas em nenhum setor do Vitória do campeonato e eu acho isso muito animador, tá? Eu particularmente confio bastante nessa tábua da salvação que está desenhada aí, e por confiar nela, eu não vejo ainda nenhum motivo de alarde dessa campanha do Vitória. Talvez por isso eu esteja numa temperatura muito diferente da temperatura dos torcedores que cogitam saída de Carpini, tá? E coisas do tipo. Eu realmente sou mais... talvez porque eu já tenho mais largado com esse cenário de Vitória bem pés no chão, tá? Existe um último slide aqui sobre o Vitória que eu queria passar para Cauê, que já é o início da transformação. A torcida do Vitória é impressionante como eles acreditam que a janela vai vir assim redentora, porque do ano passado foi. Então o Vitória repete a esperança do ano passado. E as primeiras saídas que estão sendo informadas são a de Wellington Rato. Chegou a ter um nome rapidamente ventilado no Sport, mas está acertando com o Atlético Paranaense. Carlos Eduardo ficando na Série A, indo para o Mirassol. E Hugo, lateral, sendo devolvido para o Botafogo. Tá? E o Botafogo deve fazer uma outra negociação com ele. Ninguém aí vai fazer muita falta, né, Cauê? Agora, Rato é uma decepção, assim. Sim. Se a gente lamenta os investimentos no Sport e o dinheiro jogado fora, o de Rato é um peso que realmente considerável, porque era um jogador que se apostava muito. Principal contratação do Vitória naquele início de temporada e não conseguiu porque fisicamente não entra em campo. Não entra em campo e aí realmente o Vitória entendeu que não tinha mais como ficar dando murro em ponta de faca, né? Arrumou destino até para poder ver se tira esse prejuízo mais à frente, né? Vai para um clube que, queira ou não, briga ali na Série B e que se fizer, não via como é que foi o formato o modelo da negociação, se é um empréstimo com obrigação de compra. Eu não sei nem se já está sentenciada, fechada. Eu vi algum Twitter dizendo que sim. Acho que aqui no chat alguém falou que tinha fechado já também, mas ainda não tem detalhes. Mas é um jogador que pode ajudar no Atlético Paranaense. Agora, ele precisa se ajudar primeiro. Ele se ajudando, focando na questão física dele, com certeza vai voar na Série A, na Série B, porque poderia estar ajudando na A. Infelizmente, para o Vitória, ele não entregou o que deveria estar entregando, que estaria ajudando demais o Vitória. Eu achei um grande reforço do Vitória, como várias pessoas aqui no chat estão falando. O Anderson de Souza diz: Rato, infelizmente, foi um erro que precisava ser cometido. Né? Infelizmente se concretizou, mas ninguém pode falar que foi uma tentativa ruim. Falou, chegou. Não era um preço do outro mundo, não era um preço, eu acho que uns 5 milhões. 5 milhões então, não era um preço, por mais que ele já tenha acima dos 30 anos, mas se via muito o retorno técnico que ele poderia dar, né? Isso. Foi totalmente aprovado. Rato, por exemplo, podia ter ficado no São Paulo, por exemplo, na minha avaliação. Eu lembro que Minhoca falou isso. Sim, me lembro também. Houve um momento. E eu achei um valor baixo. Eu achei um valor baixo, assim. Mas é isso, ele não apresentou um bom futebol, então, como acontece, às vezes jogador que vem com status, mas não entrega. Houve um momento que a gente cravou como o melhor reforço do Nordeste na temporada, tá? No papel, né? Hoje, obviamente, não é. O melhor reforço do Nordeste da temporada chama-se Eric Puga, tá? É o melhor reforço do Nordeste nessa temporada. E o segundo, eu ficaria ali entre Baralhas, que tá jogando muito no Vitória, e Pedro Raul, que já deu uma desacelerada no Ceará, né? Já são quantos jogos sem fazer gol, Minhoca? Acho que ele tá 1 mês e meio sem marcar. Acho que deve ser uns 8 jogos. Mas a chegada dele foi Mas tem potencializou demais, pô. Potencializou demais.
Tem umas assim, Dieguinho, por exemplo, foi uma que funcionou Muito bem bom, no muito Ceará útil, também, né? outra. Muito bom, muito útil. Os zagueiros do Ceará, os dois zagueiros do Ceará. William Foram boas Machado, contratações, é. Não, tem reforços, tiveram reforços bons aí, tá? Mas acho que fundamentalmente esses Ramos Mingo, por exemplo, que Paulo Santos fala, de fato, um Ramos grande Mingo é reforço. muito bom, pô. Muito bom Esse jogador. daí Muito bom jogador. reorganizou a zaga do Bahia, pô. Talvez Que eu até era uma calamidade. talvez eu até citasse Eric Pulga, Ramos Mingo em segundo, para depois debater o terceiro. Tá? Mas são reforços que funcionaram, né? Que vieram no papel e se confirmaram na prática, tá? Terminamos aqui o nosso conteúdo